Eu queria que você abrisse sua Bíblia, caso você queira. No livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Gênesis 13, 14. Diz assim. 2 versículos, 13 e 14. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Ber-Lahai. Fica entre Cádiz e Berete. Para que você entenda o contexto dessa história, deixa eu só... Para que você entenda o contexto dessa história, a gente precisa entender que no livro de Gênesis a gente encontra a história de Abraão. Capítulos antes, do versículo 16, Deus aparece para Abraão, se não me falha a memória, no capítulo 12. E ele faz para Abraão uma promessa. Ele tira Abraão da casa do pai dele, faz um convite, manda ele para uma terra que ele não conhecia. E ele disse para Abraão que ele faria dele pai de nações, que as estrelas do céu seriam poucas para contar a descendência que Abraão teria. E aí quando a gente vai no capítulo 16, o tempo passa, Abraão e Sara já vendo o tempo passar e a promessa não se cumprindo, Sara resolve dar um jeito. Sara fala para Abraão que daria uma escrava, Agar, para que a promessa de Deus fosse cumprida. E antes de tudo, eu quero falar para nós que a gente tem que tomar muito cuidado com as ajudas que a gente quer dar para Deus. Sara achou que dependia dela o cumprimento da promessa. Sara achou que era ela que precisaria fazer algo para que a promessa se cumprisse. Mas eu quero te dizer que a nossa parte a gente deve orar e se Deus nos sinalizar a gente fazer algo mais. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes a ajuda que você quer dar para Deus é aquilo que vai te fazer chorar depois. No versículo 16, no capítulo 16, a gente vê aí, nasce Ismael, filho de Agar com Abraão. E aí aquilo se tornou um tormento para a vida de Sara. Porque quem sabe, o texto não diz, mas eu fico imaginando ali, Sara vendo que a promessa estava crescendo, mas não era no ventre dela. Quem sabe Agar não se voltou ali, viu que estava ali com a promessa que era de Sara e de Abraão no ventre. E quem sabe o que é que ela não falou para Sara, as coisas que ela não falava, cresceu. Sara não aguenta. E Sara fala para Abraão que ela estava com um problema com Sara, com Agar. E aí o texto nos diz que Abraão diz para Sara, é tua serva, faz com ela o que tu quiser. E aí eu não sei o que Sara fez, mas ela era escrava, propriedade, Agar era escrava, propriedade de Sara. Imagine o castigo, de repente ela como senhora de Agar não fez com ela. O castigo talvez tenha sido tão difícil para Agar que ela foge. E nessa fuga, ela vai ali para o deserto, ela vai, e de repente nesse texto que nós lemos, ela ouve Deus falar com ela. Ela ouve e ela entende e ela diz que o Deus que tudo vê falou com ela. Algumas traduções dizem que o Deus que me vê falou comigo. E eu quero te dizer que o Deus que te vê, te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu quero falar contigo. Na verdade, já estou falando desde o começo. Desde o começo eu já estou falando com vocês. Desde o começo, quando as canções começaram a ser entoadas, quando o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, talvez bem antes de você chegar aqui. O Deus que te vê, te viu onde ninguém mais te viu. O Deus que te vê, te trouxe aqui para te dizer que quando você chora sozinho, que você pensa que não tem solução, que o teu casamento acabou mesmo, que essa porta que você está batendo não se abre, e você pensa que Deus te esqueceu. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer, Ele te vê e Ele não te esqueceu. Mas a pergunta é, como a Paola falou agora, no livro de Malaquias, foi Malaquias que você leu? Abacuque, esqueci. Portanto, ainda que a figueira não floresça,
que não haja fruto na vide, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei ao Deus da minha salvação. E eu quero te perguntar se você consegue fazer isso quando você acha que o Deus que te vê não está te vendo. Eu quero convidar você a ficar de pé só um pouquinho. E eu quero que você feche os teus olhos. Antes da gente dar início à ministração, eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero perguntar para você se você consegue adorar quando as coisas vão mal. Quando você perde. E eu quero que você pergunte. E quem sabe alguém vai perguntar para você como você pode adorar, como você pode estar aqui nessa noite, como você pode estar aí na sua casa assistindo esse culto. Abandona o teu Deus e morre. Vamos cantar, Paulo, um pouquinho? Você pode fazer isso? Você pode falar assim? Deus, nessa hora colocamos diante de Ti a nossa adoração. Quem sabe é uma adoração de um coração apertado de dor porque perdeu algo ou alguém. Quem sabe, Senhor, é alguém que está vendo, Senhor, seu casamento, Senhor, por um fio. Quem sabe essa adoração é de alguém, Senhor, que como a Paola nos deu o testemunho, perdeu um filho. Eu não sei como é que está esse coração, mas eu sei que tudo, Senhor, vê. O Senhor é o Deus que nos vê quando ninguém mais vê. E nessa hora, pelo poder do Teu nome, Senhor, nós declaramos vida, Senhor. Nós declaramos alegria, Senhor. Nós declaramos vestes de louvor em vez de cinzas, Senhor. Que a Tua alegria seja derramada nos corações. Que a Tua alegria, Senhor, seja vida em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que esse lugar seja um lugar, Senhor, de milagres, Senhor. Milagres, Senhor. Milagres, Senhor. Olha esse homem, Senhor. Olha esta mulher que aqui está. Pai amado, eu não sei como chegou. O Senhor sabe, o Senhor viu, o Senhor vê. O Senhor estava lá, Senhor, quando aconteceram coisas que os machucaram. E é por isso que o Senhor os trouxe aqui para dizer: eu te vejo. Eu te vejo. Eu te vejo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Estou com uma dificuldade, o meu óculos quebrou, peguei um, mas não deu. Mas aquilo que está no nosso coração é o que nós vamos falar hoje. Aquilo que já nasceu no coração do Senhor. Eu peguei esse texto de Deus ver, o Deus que me vê. Mas quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor me trouxe a história de alguns personagens da Bíblia que conheceram um Deus que tudo vê. O Deus que enxerga o que ninguém mais enxerga. Porque Ele que diz em Jeremias, eu sei o teu coração. Tem um texto de Jeremias que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, que poderá esquadrinhar. E Deus fala: eu vejo, eu esquadrinho, para dar a cada um segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Aqui eu venho entender aquilo que o homem não vê nem de coração. Tem um ditado que eu sempre falo aqui, lá em Belém eu sou paraense. Lá em Belém a gente sempre fala, não sei se aqui fala esse ditado, mas tanto que eu repito ele, memória dos irmãos aqui vão estar falando, que o coração do homem é a terra que ninguém anda.
Mas Deus, em Jeremias 17, diz assim: eu ando, eu sondo, eu vejo, eu conheço o que ninguém mais conhece, porque eu sou o Deus que vê. Eu sou o Deus que vê. Então eu fico imaginando José, lá em Gênesis 37. A palavra de Deus diz que ele era um dos menores da casa. Ele tinha uns irmãos, e os irmãos faziam coisas erradas. José trazia para o pai. E aí os irmãos, ele tem sonhos. E os sonhos dele, ele compartilha com seus irmãos. E quando ele compartilha os sonhos com os irmãos, a inveja, o ciúme, brota de uma forma maldosa e diabólica no coração dos irmãos deles. Sabe, tem sonhos que Deus nos dá, que é para inspirar e fortalecer a nossa fé. E não para a gente compartilhar com pessoas que não vão entender. Porque tem pessoas que carregam algo tão grande de Deus, que nem ela mesma entende. José era um desses. José conta para os irmãos, conta para o pai olha para ele, vê algo diferente, dá uma túnica para ele. Uma túnica colorida, uma túnica comprida. E naquela cultura, aquela túnica simbolizava a liderança. Os irmãos, o ódio dos irmãos cresce mais ainda contra José. E num tempo eles estavam pastoreando longe, o pai manda José ver o que estava acontecendo com eles, como é que eles estavam. Ele estava fazendo o mandado do pai, foi em busca dos irmãos. Quando os irmãos olham, diz assim: lá vem o sonhador. Vamos ver o que é que a gente faz e vamos ver o que é que dá com os sonhos, com esses sonhos que ele tem. Sabe, queridos, todas as vezes que Deus, Ele nos dá sonho, o inimigo se levanta de uma forma devastadora para roubar os sonhos. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer matar o sonhador. Mas se o sonhador... Tem muita gente que diz assim que quem tem promessa não morre. A gente vê muita gente que morreu sem o cumprimento da promessa. Eu digo, se o sonhador está vivendo os princípios de Deus, está caminhando nos propósitos de Deus, ele não morre. Os irmãos tramam ali, jogam, pensam em matá-lo, jogam ele numa cova. Só que, quando a gente está dentro do propósito de Deus na nossa vida, o diabo pode até te tocar, pode até te machucar, mas ele não tira a tua vida. Quando eles jogaram José na cova, Deus já tinha dado ali um livramento para José. A propósito, como você chegou aqui nessa noite? Será que você está dentro de uma cova? Será que você olha assim, meu Deus, e essa cova da desesperança, da rejeição, do abandono? Foi alguém que eu amava que me jogou. Porque, irmãos, não é o que nos machuca, não é o de longe, é o de perto. E José foi ferido e machucado por alguém de perto, por seus irmãos. Jogo na cova. Mas Deus tinha planos grandiosos para a vida de José. Passa lá a caravana e eles vendem José como escravo. José vai de escravo, é vendido de novo para a casa de Potifar, 20 moedas de prata. Quando chega lá na casa de Potifar, tudo que ele tocava a mão prosperava. Irmãos, eu quero declarar sobre a vida de pessoas que creem aqui nessa noite. Que tudo que você tocar será próspero, porque o poder de prosperidade Deus tem derramado sobre aqueles que creem, sobre aqueles que cumprem princípios, irmãos. Porque muitas vezes a gente toma para nós palavras e a gente diz assim, mas é promessa de Deus, mas as promessas de Deus são condicionantes, ela tem condições. Se atentamente ouvir a Deus, né? Tem até uma canção que diz assim, e os mandamentos seus obedecer, aí você vai ser bendito na terra, bendito no campo, Deuteronômio 28, se não me falha a memória.
Você só vai ser bendito se você obedecer à voz do Senhor. Você só vai ser bendito se você cumprir os mandamentos dele na sua vida, irmãos. Tem muita gente que quer de Deus tantas coisas. Tem muita gente que fica exigindo coisas de Deus, mas a sua parte não faz. José prosperava, irmãos. Eu fico imaginando aqui que quem sabe José era Abraão, Isaac, Jacó, José, tataraneto, né? Neto, sei lá, tataraneto de Abraão. Quem sabe ele não ouviu a história da mulher de Agar, que falou com Deus que tudo veio e o poço estava ali. E eu fico imaginando ele no meio da dor, no meio do desespero, porque a Bíblia não conta detalhes, irmãos. Mas por mais forte que um homem seja, por mais forte que uma mulher seja, tem momentos, irmãos, que a dor sufoca o peito. Tem momentos que a gente parece que não consegue respirar e não vai conseguir sair daquele lugar. Mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao abandono, mesmo em meio à rejeição, José resolveu acreditar no Deus que tudo vê. Ele não se entregou, irmãos. Ele olhou para o Deus que tudo vê e ele disse assim: o meu pai, eu estou longe da casa do meu pai, eu estou longe da minha família, um príncipe como escravo. Ele poderia muito bem dizer: eu já estou aqui mesmo, já estou na lama, me abandonaram, minha família me deixou, meus irmãos me traíram, me deram como escravo. Então o que tem? Eu ceder ao convite da mulher de Potifar. O que tem eu fazer o que a minha senhora quer? Mas só que eu tenho certeza que José sabia que o Deus que tudo vê estava olhando para ele. Que o Deus que tudo vê olhava para ele e estava lá do céu dizendo: ô José, como você alegra o meu coração. Aguenta um pouquinho mais, José. Aguenta um pouquinho mais, José. Porque eu vou virar a tua chave. Eu vou virar a tua história. Aguenta um pouquinho mais, José. Você não vai viver a vida toda como escravo. Aguenta um pouquinho mais. Não cede à pressão. E eu tenho certeza que o Senhor trouxe alguém aqui para dizer: não cede à pressão. Não cede à pressão. O que é que estão te pressionando para fazer? O que é que estão te obrigando a fazer? Irmãos, a gente vive dias maus. A palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esse amor não é do mundo não, irmãos. É da igreja. É da igreja. Porque o mundo já não tem amor. O que é que estão te pressionando? É no teu trabalho? Para dar aquele jeitinho brasileiro que todo mundo dá? Todo mundo não, irmãos. Nós não, em nome de Jesus, porque nós conhecemos a verdade. E nós sabemos que onde estivermos, o Deus que tudo vê está com o olhar voltados para nós. Quem sabe? E a gente sabe que as redes sociais, eu sempre falo isso, que é uma bênção, né? A minha mãe mora lá em Belém, meu filho veio para cá, o mais velho, mas mandar um WhatsApp, chega rapidinho, oi, né? Como é que tá? E a gente se falar. Mas tem sido armadilhas para muitas pessoas. Tem sido armadilha para muitas pessoas, irmãos. Sabe aquele: oi, sumida. Nossa, você hoje estava falando tão bem, seu cabelo estava bonito. Tome muito cuidado, irmãos. Porque o inimigo é sutil. Mas o Deus que tudo vê está te contemplando. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: toma cuidado, porque ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. São as pedrinhas que fazem, muitas vezes, a gente cair. As coisas grandes, a gente se desvia porque a gente vê. A gente vê. Nós vemos, irmãos. Mas José, ele não sucumbiu diante daquela tentação.
E aí ele foi prejudicado de novo, aparentemente. Ele vai, e Deus cuidava tanto dele, porque, irmãos, ele estava sendo acusado de ter tentado, de ter assediado a mulher de um alto funcionário ali do Egito. Você acha mesmo que a pena era prisão? Pena de morte. Só que o Deus que tudo vê estava cuidando dele. O Deus que tudo vê não tinha desamparado José. O Deus que tudo vê não desampara você, irmão. Você pensa que você está sozinho, mas Ele está te contemplando, Ele está te vendo e Ele está dizendo: vou mudar a tua história, aguenta um pouquinho mais. José vai para a prisão e chega lá na prisão. Abençoou aquele lugar. Você será tão bênção nos lugares que você estão te jogando achando que vão te matar, que todo mundo vai ter que olhar e dizer: tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma coisa diferente nesse homem. Tem alguma coisa diferente nessa mulher. O José começa a administrar ali a prisão. O padeiro e o copeiro vão para a prisão, ele interpreta os sonhos. E eles fazem uma promessa assim: quando nós estivermos diante de Faraó, a gente vai falar de você para Faraó. Só que eles esqueceram de José. José foi mais uma vez esquecido. Quem nunca sentiu o gosto amargo de ter dado tudo de si para alguém? Quem nunca sentiu o gosto amargo de ter cuidado de alguém, depois essa pessoa, quando chegou numa posição ou num lugar que te prometeu levar com ela, se esqueceu? Sabe por quê? Porque o lugar que aquela pessoa poderia te dar não é o lugar que Deus quer que você esteja. Porque o que Deus tem para ti é muito maior e muito melhor. Acho que você não entendeu. Você está chorando porque alguém te esqueceu, porque alguém te prometeu coisas e não cumpriu. Eu quero dizer que o que Deus tem para ti é muito maior e muito melhor, irmãos. Sabe, tem gente que quer apressar coisas. Tem gente que está contando a sua bênção pelo tempo cronológico. Os gregos contavam no Kairos. E o Kairos de Deus na tua vida vai chegar. É um período. Não conta dias, meses e anos. Conta que a oportunidade, creia que a oportunidade daquilo que Deus tem para a tua vida vai se realizar, vai acontecer, porque fiel é aquele que te prometeu. Fiel, irmãos. Só que chegou um dia em que o sonho não foi mais de quem não poderia mudar a vida de José. O sonho, Deus não deu o sonho para quem era o colega ou alguém conhecido. Deus deu sonhos para alguém que poderia mudar a vida de José. Em nome de Jesus. Deus vai gerar em você conexões de pessoas tão abençoadas que vão olhar para você e vai dizer: tem alguma coisa diferente aí. Eu sempre, quando ministro, eu digo assim, que Deus vai te dar resposta para problemas que ninguém mais sabe solucionar. Se você pega aí, glória a Deus por isso. Onde tiver problemas, você vai ser a resposta. Onde tiver escuridão, você vai ser a luz. Aonde você pisar, a planta dos vossos pés será abençoado. Palavra minha? Não, palavra de Deus, irmãos. Promessa para a nossa vida. Aonde você tocar, vai ser abençoado, irmãos. Sabe qual é o problema da gente perder as nossas bênçãos? Porque nós tocamos querendo abençoar e nós pisamos querendo abençoar, mas o nosso comportamento, as palavras que saem dos nossos lábios são palavras de murmuração, de reclamação. E o Senhor está dizendo: muda essa cantiga de murmuração. José é lembrado porque Faraó teve um sonho.
E ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Mas José conseguia. E ele fala, não sou eu. Quando ele é chamado na presença de Faraó, ele diz assim, não sou eu, mas o Deus a quem eu sirvo. Você pode falar dessa forma? Levanta a tua mão e diz assim, o Deus a quem eu sirvo, é Ele que vai me dar sabedoria para resolver problemas e situações que ninguém mais consegue resolver, principalmente dentro do meu lar, dentro da minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Faraó manda chamar José. José se apresenta, ele diz que é Deus que dá a sabedoria. E aí, irmãos, quando ele dá a solução para Faraó do sonho, se você quiser ler o detalhe do sonho, que não é meu propósito, você vai ler lá, Gênesis a partir do capítulo 37. Faraó diz assim, em quem a gente encontraria um espírito tão excelente como nesse rapaz? Né? E aí ele coloca ele como governador. Governador. Somente Faraó, no trono, estava acima de José. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, eu gosto de ler comentários, sabe? Alguém disse assim, José dormiu escravo e virou governador. Vai calçar os sapatos de José. Vai ver a fronha de José, para ver se era tão fácil assim. Antes da noite, da chave que foi virada, ele teve um processo, um percurso que ele não fugiu. Vou repetir para você entender. Antes daquela noite, em que ele sai de escravo para governador do Egito, teve um processo que ele não fugiu. Tem gente que está pedindo e gemendo por milagre quando Deus está querendo te fazer passar por um processo. Eu sei que é batida a frase, mas a borboleta ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo para se transformar de lagarta em borboleta. Está doendo, irmãos? Está doendo? Qual é a lição que Deus quer te ensinar dentro dessa situação que você está passando? Será que você não fez que nem Sara quis dar a solução? Será que você não fez que nem Sara querer dar uma ajudinha para Deus e agora você está vivendo na sua pele as consequências dessa escolha que você fez? Você pode dizer, mas Andréia, é realmente isso. Mas eu quero te dizer que o Deus que tudo vê, o Deus que te vê, o Deus que me vê, Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu te dou sabedoria. Eu te dou sabedoria para virar essa situação, para virar essa chave. Eu te dou sabedoria. Se você acreditar que eu sou capaz de fazer aquilo que ninguém mais pode fazer, se você crê que eu sou capaz de fazer, tenho certeza, irmãos, que o Deus que te vê, o Deus que mudou a sorte de Jacó, o Deus que mudou a sorte de Abraão, o Deus que mudou a sorte de Isaac, o Deus que mudou a sorte de José, te vê e te diz, eu estou te sustentando, eu seguro as tuas mãos e eu vou te levar para um lugar que você nem imagina, só suporta o processo, porque no final de tudo vai valer a pena. Tem muita gente querendo fugir do processo, mas é o processo que vai te tornar forte, é o processo que vai te capacitar, é o processo que vai fazer com que você se prepare para aquilo que Deus quer para a tua vida. Se nós não passarmos pelos processos, irmãos, quando a gente receber a bênção, a gente não vai valorizar, a gente não vai ter fortaleza para sustentar a bênção, irmãos. Você já viu as pessoas quando elas malham? Elas vão pegando um pezinho, vão aumentando o peso e vão aumentando e elas vão criando musculatura. Quanto mais você exercita, quanto mais você se capacita, mais musculatura você terá para aquilo que Deus tem para a tua vida. Acho que você não entendeu.
Quanto mais você se exercita, quanto mais você se capacita, quanto mais você suporta esse processo que você acha que não vai aguentar, o Senhor está dizendo, sou eu te capacitando, filho. Sou eu te capacitando, filha. Sou eu te vejo quando ninguém mais te vê. Por que você pensa que eu te esqueci? Por que você pensa que eu te abandonei? Por que você está chorando, achando que eu sou um pai mau que abandona os seus filhos? Ainda que uma mãe, Isaías pergunta quando, Isaías 49, 14, 15, no capítulo 13, diz assim, a cidade, Sião diz assim, mas Deus me abandonou, o Senhor me esqueceu, e ele responde, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Ele faz uma pergunta. E é interessante, quem é mãe, é algo bem interessante. A gente tem uma coisa que é chamada força do leite. Pelo menos lá em Belém, a gente conhecia assim, tá? Quando a criança, a gente sai, quando a criança está com vontade de mamar, o nosso seio começa a encher de leite, até vaza. A gente entende que a criança está com fome. Então, quem é mãe e amamentou, sabe que é impossível esquecer um filho que está com fome. Aí o Senhor diz assim, mas ainda que ela venha esquecer de você, eu, todavia, não me esqueço de ti. Porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. O meu nome está gravado, teu nome está gravado na palma das minhas mãos. O Senhor trouxe alguém aqui nessa noite para dizer, para de achar que eu te abandonei. Para de achar que eu te esqueci. Para de achar que eu não cuido de ti. Eu cuido de você o tempo todo. Eu te seguro com as minhas mãos e sabe, no tempo que você acha que eu te deixei só, eu gosto de pegadas na areia. Gosto muito dessa história. Um dia eu tive um sonho, não é minha, eu queria que fosse essa poesia, mas não é minha. Um dia eu tive um sonho. Sonhei que estava na praia com o Senhor. E que para cada cena da minha vida eram deixados 2 pares de pegadas, uma minha, outra do Senhor. Até que um dia, ao olhar para trás, eu percebi que apenas um par de pegadas eram deixadas. E eu vi que era nos momentos mais angustiantes do meu ser. Então eu cheguei com o Senhor e disse, Senhor, o Senhor me falou que uma vez que eu resolvesse te seguir, o Senhor jamais me abandonaria. Porque então o Senhor me abandonou nos momentos que eu mais precisei de ti. O Senhor respondeu, meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixo sozinha. Quando você viu apenas um par de pegadas na areia, era exatamente aí que eu te carregava no colo. Tem alguém aqui que está no colo do Senhor e acha que está abandonado. Tem alguém aqui que acha que está sozinho, o Senhor está dizendo, eu estou te carregando no colo. Filho, filha, não desiste. Eu sou o Deus que te vejo. Quando alguém te machucou com palavras, quando alguém te acusou, quando alguém fez mal para você, eu vejo. E é por isso que você está aqui, porque eu estou te sustentando. Paola, Hermes, por favor. Quero que você fique de pé. E se você quiser vir aqui na frente para nós fazermos essa última oração juntos. Não ficar com vergonha, estar na casa do Pai. E é tão bom. Bem, tem alguém para Cristo hoje? Alguém que chegou aqui e diz assim, ai, eu preciso entregar minha vida para Ele porque eu não estou aguentando mais. Eu preciso entregar minha vida para Ele porque um dia eu já o servi, eu o abandonei, mas hoje eu faço uma aliança. Mas se essa não é noite de salvação, eu sei que é noite de transformação. Quem sabe você chegou aqui e teu casamento está por um fio.
Mas eu quero dizer que se quem está segurando a outra ponta desse fio é Deus, em nome de Jesus, não vai ter divórcio. Não vai ter divórcio em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Que aonde há dor, o Senhor vai derramar o bálsamo de alegria sobre a tua vida. Irmãos, em nome de Jesus, chega aqui perto. Vem aqui.